Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Bênçãos de saúde e paz sejam derramadas abundantemente desde o coração de Deus, nosso Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, sobre a vida e a família de cada uma de vocês. Amém. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. É dia de catequese na programação semanal da TV Terê, o canal interativo da nossa paróquia, aqui no YouTube. E nós continuamos o ciclo de catequeses inspiradas nas audiências gerais que o Papa Francisco concedeu depois do sínodo sobre as famílias. Então o Papa Francisco continua as catequeses sobre a família. Na catequese de hoje, nesta parte das audiências gerais sobre a família, o Papa Francisco reflete um pouco sobre as dificuldades, sobre os desafios que de vez em quando, infelizmente, se abatem sobre a vida das famílias. Na catequese do dia 24 de junho de 2015, o Papa falou especificamente sobre as feridas que muitas vezes se abrem no seio da convivência familiar. Então o Santo Padre se utilizará durante esta catequese de uma imagem física, não é? De uma imagem material, biológica, diríamos assim, né? Corporal. Que imagem é esta? As feridas, para explicar realidades que são imateriais, né? As consequências que muitas atitudes tomadas no ambiente familiar ocasionam, estas consequências prejudiciais, né? Ruins, dolorosas, o Papa denomina nesta catequese como feridas. No segundo parágrafo da catequese diz o Santo Padre: sabemos bem que em nenhuma história familiar faltam momentos em que a intimidade dos afetos mais queridos é ofendida pelo comportamento dos seus membros. Palavras, ações e omissões que, em vez de exprimir o amor, roubam esse amor, ou pior ainda, tornam este amor cada vez menos vivificado, cada vez menos vivo, né? A palavra que o Papa usa é mortificação, né? São atitudes que mortificam o amor, vão causando a morte do amor. E continua o Papa, né? Quando estas feridas, ainda remediáveis, ou seja, ainda no início, né, das ofensas, das mágoas, dos desgostos, quando estas feridas, mesmo que ainda remediáveis, são descuidadas, quer dizer, existe remédio, mas ninguém cuida, o natural, né, é que no processo das feridas, que essas feridas se agravem. Como acontece no corpo, assim acontece também no seio da convivência familiar. E quando isso acontece, estas feridas podem se tornar feridas profundas, né? Cortes profundos, que podem até separar o marido da esposa, que induzem, não é, o casal a procurar em outros lugares, em outras pessoas, o entendimento, o apoio, a consolação, o carinho, o afeto. Mas, continua o Santo Padre, né, mas frequentemente estes apoios buscados fora do ambiente familiar não pensam no bem da família. Então percebam vocês, aqui o Papa, não é, como um bom médico, não é, da alma, ele vai traçando, né, toda uma evolução clínica de como estas feridas podem se agravar. Depois continua o Papa, né, o esvaziamento do amor conjugal difunde então este ressentimento nas relações. E muitas vezes esta desunião, esta ferida que no primeiro momento diz respeito apenas
ao esposo e à esposa, isto desaba, é o verbo que o Santo Padre usa, desaba sobre os filhos. E aqui nós vamos perceber, a partir daqui, que o Papa reserva um espaço todo especial nesta sua catequese para falar sobre os filhos, sobre as consequências nefastas que as feridas conjugais têm sobre os filhos. Claro que as feridas, como nós vamos ver mais adiante, elas atingem a vida da família como um todo, mas o Papa, nesta catequese, repito, está especialmente preocupado com os filhos. Gostaria de analisar, diz o Papa, um pouco mais este ponto, como as feridas no seio da família atingem os filhos. E aí diz o Santo Padre, apesar da nossa sensibilidade aparentemente evoluída e todas as nossas requintadas análises psicológicas, pergunto-me se não nos entorpecemos, se não ficamos adormecidos também em relação às feridas da alma que atingem as crianças. Muitas vezes, crianças estão feridas, estão magoadas, estão entristecidas. Vejam vocês, hoje em dia se fala em depressão na vida das crianças. E aí o Papa reflete, muitas vezes nós usamos de compensações, não é? Um docinho aqui, um presente, uma ida ao parque, uma ida ao cinema, para compensar a falta de esforço dos pais em resolver as feridas da família que estão atingindo também o coração, a alma dos filhos. E aí o Papa continua perguntando: nós sabemos por um acaso o que é uma ferida da alma? Sentimos o peso da montanha que esmaga a alma de uma criança nas famílias onde as pessoas se magoam umas às outras e causam um mal recíproco até quebrar o vínculo da fidelidade conjugal? Em muitas famílias existe este sentimento, este falso sentimento, nesta convicção falsa de que as crianças não sentem, de que as crianças não percebem que o relacionamento dos pais está estremecido, está machucado. No entanto, as crianças percebem muito. Aqui agora, não é, me vem à memória as vezes que meu pai e minha mãe, né, se desentendiam, brigavam. Me lembra até como isso me permitam compartilhar com vocês. Como foi traumático na minha infância, as vezes em que meu pai fez as malas e saiu para ficar um tempo fora de casa. A gente pensava que ele nunca mais iria voltar. Isso aconteceu na minha família, na minha casa. Isso foi extremamente traumático. E até hoje, né, aqui agora, né, fazendo a lembrança desta realidade, eu sinto agora, nesse momento, um estremecimento de alma. E eu era criança, né, devia ter 5, 6 anos na época, né, para que a gente perceba que o Santo Padre tem razão. Essas coisas, estas realidades, quando não resolvidas, elas causam, deixam marcas, sim, na vida das crianças, e estas marcas nos acompanham por toda a vida. Não vou aqui dizer que meus pais depois não resolveram estas questões, mas eu acho que é meu direito, sim, como filho, questionar, né? Talvez houvessem maneiras um pouco menos traumáticas, não é, de resolver estas coisas. É bom que os casais pensem sobre isso, não é? Tendo como objetivo o cuidado da alma, da mente, do coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Continua o Papa: quando os adultos perdem o raciocínio, quando cada um só pensa em si mesmo, quando o pai e a mãe se ferem, a alma das crianças sofre muito,
prova um sentido de desespero. Então, é preciso que os pais e as mães percebam isso e abandonem um pouco aquela ideia de que a busca da felicidade pessoal, né, a busca da realização pessoal, tem o direito de colocar em risco a felicidade da família como um todo, né? De fato, o Papa, quando fala da família, né, ele começa a falar agora da família como um organismo, né, como um corpo de fato, bem em sintonia, né, com aquilo que dizia São Paulo na carta aos Coríntios, ali por volta do capítulo 11, 12, se eu não estou enganado, quando São Paulo fala sobre a igreja, que a igreja é um corpo, e nesse corpo, quando um membro se fere, todos os outros sentem. Quando um membro se alegra, todos os outros se alegram. Pois muito bem, a mesma coisa acontece na família. E quando um membro da família, bem ao gosto dos nossos tempos, né, busca demasiadamente esta realização pessoal, este bem-estar do indivíduo, e esquece do bem não é capaz de renunciar pelo bem da família como um todo, né, esta dor que ele muitas vezes pensa em estar causando a um membro específico da família, esta dor é sentida pela família como um todo. É mais ou menos essa a ideia que o Papa começa a expor com as seguintes palavras: na família, diz o Santo Padre, tudo está interligado. Quando a sua alma está ferida em qualquer ponto, eu diria em qualquer um dos seus membros, a infecção contagia todos os outros pontos do corpo, ou seja, todos os outros membros. A Santa Palavra de Deus nos ensina que marido e esposa são uma só carne, ou seja, um só corpo. Mas os filhos são a carne da sua carne. Os filhos não são dentro da trama familiar, né, dentro do tecido familiar. Os filhos não são um organismo à parte, um apêndice, diríamos assim, né? Os filhos estão vivendo toda a dinâmica da vida da família. Continua o Papa: se pensarmos no tom severo com o qual Jesus admoesta os adultos para que não escandalizem os pequeninos, diz Jesus ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 16: ai de quem escandalizar um desses pequeninos que creem no meu nome. Quando nós temos em mente esta advertência de nosso Senhor, podemos compreender melhor também a palavra sobre a grande responsabilidade de preservar o vínculo conjugal que dá início à família humana. A Igreja Católica sempre foi uma grande defensora do vínculo matrimonial. A Igreja jamais se inclina a favor da separação, do divórcio, porque a Igreja acredita na força do sacramento, que a graça de Deus, claro, muito embora existam dificuldades, que a graça de Deus derramada sobre a vida do casal por meio do sacramento do matrimônio, esta graça é capaz de assegurar a manutenção deste vínculo matrimonial, que acima de tudo e antes de qualquer coisa é vínculo de amor. O marido deve amar a sua esposa, a esposa deve amar o seu marido e se esforçarem por cultivar este amor, que é uma planta, né? que é como uma planta que precisa de cuidado, que precisa de cultivo. Senão vai secando, né? Vai mirrando, vai murchando, né? Até o ponto em que morre. O amor precisa ser cultivado. Mesmo o amor daqueles que são celibatários precisa ser cultivado também.
Eu preciso todos os dias cultivar o amor ao meu sacerdócio, o amor à minha consagração religiosa, o amor à minha paróquia, o amor ao povo que Deus me confiou. Senão, daqui a pouco a gente não vê mais sentido. O amor é que dá sentido à nossa existência, não é verdade? Conclui o Papa esta ideia: quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, todas as feridas e todos os abandonos do pai e da mãe incidem sobre a carne viva dos filhos. Que ninguém se engane, muito embora os filhos já estejam crescidos, né, possam até ser bastante amadurecidos afetivamente, psicologicamente, intelectualmente, que ninguém se engane, quando os pais se separam, os filhos sofrem. Por isso, repito, a igreja sempre foi uma grande defensora do vínculo matrimonial. E aí vocês poderão me perguntar, mas Frei, existem algumas situações nas quais é impossível manter o vínculo, nas quais é impossível manter o casamento. Tenho a certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja sabe disso. A igreja não é absolutamente inflexível ou incompreensível. E o Papa Francisco, nesta catequese, nos dá a certeza disso quando diz: por outro lado, é verdade que existem casos em que a separação é inevitável. Por vezes, explica o Papa, pode tornar-se até moralmente necessária. Por vezes, a separação pode tornar-se moralmente necessária. Quando? Quando se trata de defender o cônjuge mais frágil, geralmente mulher, ou os filhos pequenos das feridas mais graves causadas pela prepotência e a violência, pela humilhação constante e a exploração, pela alienação e pela indiferença. Quando estas realidades se tornam sistemáticas, se tornam constantes, é preciso proteger os membros mais frágeis da família. E em muitos casos a única forma de proteção é, infelizmente, a dissolução do vínculo. Isso que a igreja, em muitos casos, admite sim a nulidade da celebração, né? A nulidade desse vínculo sacramental, quando ele foi realizado de maneira nula. Né? Eu não vou me estender muito aqui não, porque existem diversas realidades que caracterizam esta nulidade, mas o que eu estou querendo dizer aqui, né, em sintonia com o que afirmou o Santo Padre, o Papa Francisco, é que muitas vezes o rompimento ele não apenas é necessário, mas com os processos de nulidade matrimonial ele é reconhecido pela Igreja. Esse casamento, é como se a igreja dissesse, né? Esse casamento não precisa ser mantido porque no final das contas ele nunca existiu. Mesmo quando o casal já teve filhos, Frei, sim, em alguns casos até mesmo nesta situação. Muito embora a igreja não deixe de reconhecer que é muito triste quando o casal se separa, a igreja precisa reconhecer, por outro lado, que em alguns casos o casamento não aconteceu. Só para dar um exemplo aqui, vocês me perdoem se eu me estendo um pouco, mas com os exemplos a gente entende melhor, não é? Tentem imaginar vocês, um casal, né, esposos jovens, vão à igreja, celebram de maneira litúrgica, né, o rito do sacramento do matrimônio, e lá pelo meio do rito, porque isso faz parte do próprio rito, o padre pergunta ao noivo, não é? Você promete amor e fidelidade à sua esposa? Ou então, né, na hora dos próprios do recebimento, né, quando eles se recebem como marido e mulher, nesta confirmação
consentimento, o noivo diz: eu prometo te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, durante todos os dias da minha vida. Se o camarada está dizendo isso naquele momento, e ele tem uma amante, por mais que o padre dê a bênção, por mais que as palavras do sacramento sejam pronunciadas, né, de maneira liturgicamente correta, Deus não abençoa aquela união. Porque muito embora ninguém esteja sabendo do que está acontecendo ali, Deus sabe. Como é então que a igreja, se ficar sabendo disso depois de 30, 40 anos, mesmo que esse casal tenha tido filhos, como é que a igreja vai poder afirmar que esse casamento foi válido? É tornar Deus cúmplice de uma mentira. Percebem? Por isso que em muitas ocasiões, não é? Quando se levantam, não é, elementos como estes que eu acabei de expor, em muitas ocasiões a igreja declara assim nula a celebração daquele matrimônio. E aí, continua o Santo Padre, já se encaminhando para o final. A partir daí, então, quando a separação ela é inevitável, o Papa dirá: existem muitas famílias, muitos pais que mesmo separados continuarão, né, apostando na validade do vínculo. Ou seja, são pais que não contraem uma outra união, né? As mães continuam solteiras, os pais continuam solteiros. No entanto, continua o Papa, nem todos os separados sentem esta vocação para permanecerem solteiros. Nem todos reconhecem na solidão um apelo que o Senhor lhes dirige. Ao nosso redor, continua o Papa, encontramos diversas famílias que se encontram, né, que estão naquela chamada situação irregular, né? Situações chamadas irregulares, diz o Papa. E ao mesmo tempo ele confessa: eu não gosto dessa palavra, né? Quem quiser pode pegar o texto da catequese depois e ver e comprovar que o Papa diz isso. Eu não gosto dessa palavra, famílias, casais em situações irregulares. E dá o que pensar, né? Talvez a gente precise adotar um outro termo para denominar no interior da vida da igreja os casais e as famílias, né? Os esposos, as esposas que estão nesta situação. Então o Papa promove, né, ele incentiva esta reflexão. E diante de pessoas que vivem nesta situação, surgem muitos questionamentos. Ao invés de condená-las, ao invés de tratá-las como pessoas, cidadãos de segunda categoria na nossa igreja, ao invés de tratar os casais que contraíram uma nova união, né, mesmo que não sacramental, dentro da vida da igreja, ao invés de tratá-los como membros inferiores, como famílias inferiorizadas da vida da igreja, o Papa pergunta: como podemos acompanhá-las? Como podemos ajudá-las? Como podemos acompanhá-las para que as crianças não se tornem reféns do pai separado ou da mãe separada? Como acompanhar os casais de segunda união? Permitam-me que eu confesse ou lhes revele mais uma vez, não é? Essa é uma realidade conhecida de muitos, mas eu sou filho de um casamento de segunda união. A minha mãe não é a primeira mulher do meu pai, muito embora o meu pai seja o primeiro e único homem com o qual a minha mãe construiu, diríamos assim, né, uma vida conjugal, se bem que não sacramental, né? Durante muitos anos eu insisti com os dois para que procurassem, né, a nulidade do matrimônio, né? Não senti muita animação, diríamos assim, né, neles para fazer isso, não é? Mas assim, meu pai encontrou na minha mãe a mulher da vida dele. As causas pelas quais ele se separou da primeira esposa, eu as conheço, não vale a pena colocar aqui, enfim. São causas que, no meu entender,
dariam margem sim a um processo válido de nulidade matrimonial, mas o caso é que meu pai, enfim, não quis mexer com isso e ambos já estão na eternidade, meu pai, a minha mãe, a primeira mulher do meu pai não, inclusive eu a conheço, né? Costumo chamar até de vó, peço a bênção, sou muito amigo dela, né? Pra gente perceber, né, que a vida às vezes não corre, né, tudo direitinho, né, normatizado do jeito que a gente quer, e Deus tem o seu o seu jeito, né, o seu modo de curar todas as feridas, desde que nós também estejamos dispostos a isso. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos terminar com o mesmo pedido que o Santo Padre faz ao concluir esta catequese. Peçamos ao Senhor uma fé grande, a fim de ver a realidade com os olhos de Deus, e uma grande caridade para aproximar as pessoas do coração misericordioso de Deus. Amém. Muito obrigado pela audiência, pela atenção de vocês. Desejo mais uma vez que Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima catequese, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até breve.